No domingo passado a gente começou a conversar sobre esse tema, simbiose, e eu expliquei que esse tema é um tema que teve origem num conceito da biologia, que significa aquilo que você está vendo ali, uma relação mutuamente vantajosa, na qual dois ou mais organismos diferentes são beneficiados. Obrigado, Leila. Na verdade, na biologia, na natureza, nós temos várias relações simbióticas. Quando dois organismos diferentes experimentam uma relação em que um depende do outro. E muitas vezes essa relação é tão intensa que, se você separar esses dois organismos, eles não conseguem sobreviver. A sobrevivência de um depende da sobrevivência do outro. E a gente falou que, de alguma maneira, a vida cristã é uma simbiose. Porque a Bíblia diz que nós somos um único corpo. E nós fazemos parte, somos individualmente membros desse corpo. Nós dependemos uns dos outros. Existe espiritualmente uma relação de interdependência que nos une, que nos liga, que nos torna dependentes uns dos outros. E a gente vai estar falando ao longo dessas próximas semanas sobre alguns mandamentos da mutualidade. Ou seja, são mandamentos bíblicos que estão presentes no Novo Testamento que nos ensinam a viver nessa relação de reciprocidade. Nós temos inúmeros, pelo menos 30 vezes, 30 mandamentos diferentes relacionados com a vida em mutualidade, com a vida em reciprocidade. O primeiro que nós vamos abordar hoje é esse aqui: aceitem-se uns aos outros. Esse é o nosso tema hoje. A gente vai falar sobre a importância da gente experimentar na comunidade de fé dos discípulos essa expressão: aceitem-se uns aos outros. O que isso significa? Qual a relevância disso para a minha vida? Por que eu deveria me preocupar? Que diferença isso pode fazer na minha vida e na vida da igreja? Pois bem, eu queria começar a pensar sobre esse assunto, sobre esse mandamento hoje, a partir de uma história que eu não sei se você conhece, que é a história do Paco. Essa história, na verdade, foi criada pelo Ernest Hemingway. E ele é citado num dos livros do Philip Yancey, chamado Maravilhosa Graça. Essa história é trazida, e é uma história muito interessante, porque se trata de uma família espanhola, e um belo dia o filho mais jovem de um casal se rebelou contra o seu pai e brigou feio com seu pai, saiu de casa, fugiu de casa, e eles moravam ali nas imediações de Madrid. E esse menino então foi para Madrid, e ele durante alguns meses ficou ali perdido em Madrid. E o seu pai, com muita dor no coração, decide ir ao encontro do filho e procurar o filho e tentar de alguma maneira reconciliar-se com o filho. E ele chega até Madrid e procura em todos os bares, em todas as boates, vai nos lugares assim onde ele acreditava que alguém perdido pudesse estar, alguém tentando aproveitar a vida, e ele não encontra o filho de jeito nenhum, distribui fotografias e não acha o filho. Até que ele tem uma ideia. Ele compra um anúncio num jornal, o jornal de maior circulação em Madrid. Ele compra um anúncio e no anúncio ele coloca o seguinte: querido Paco, está tudo perdoado. Encontre comigo no Hotel Montana na terça-feira ao meio-dia. Seu pai, que muito ama você. Passou-se então aquele tempo. Quando foi na terça-feira, esse pai foi até a praça da cidade, ali perto do Hotel Madrid, no Hotel Montana, e ele, para sua surpresa, encontrou ali uma multidão de 800 jovens chamados Paco. 800 jovens estavam ali esperando pelo pai. Essa historinha contada pelo Ernest Hemingway, e é uma história meio autobiográfica, porque ele não teve uma relação nada boa com seus pais, mostra
a necessidade vital que todos nós temos de sermos aceitos, de sermos amados, de termos alguém que se importe conosco. Se a gente for realmente aprofundar nesse assunto, nós vamos chegar a algumas conclusões estarrecedoras. De que muitas vezes, muito da nossa garra na vida, dos nossos esforços por ser alguém, por conseguir vencer na vida, são, na verdade, um esforço de conquistar a aceitação. Você já parou para perceber o que as pessoas são capazes de fazer para conquistar a aceitação? Muitas vezes as pessoas vão entrar no submundo do vício, nas drogas, ou muitas vezes vão fugir de casa, onde muitas vezes é em casa que ela vai encontrar ali o verdadeiro significado, a verdadeira aceitação. Enfim, as pessoas elas reagem das formas as mais variadas, mas no fundo existe uma percepção, uma ideia de que a gente precisa ser aceito. Alguns não encontram essa aceitação em casa. Nunca foram verdadeiramente aceitos dentro de casa. E aí procuram nos mais variados lugares. Eu estava lendo essa semana passada, esse livrinho. É um livrinho que está aí na lista dos best-sellers. Uma Prova do Céu. Não sei quantos aqui já viram esse livro. Ele está lá na vitrine da Saraiva, lá em todos os shoppings, todas as lojas. É a história de um neurocirurgião que uma das maiores autoridades no mundo na neurocirurgia, e ele, muito cético, ateu, tem uma meningite bacteriana gravíssima e ele entra em coma. Ele fica 7 dias em coma e nesse período de coma ele inconscientemente tem uma relação, é aquilo que na ciência eles falam de EQM, né? Experiência de quase morte. E nessa experiência de quase morte ele tem um vislumbre do céu e quando ele volta crente, vamos assim dizer. É um livro bem interessante. Esse livro, ele é um livro secular, não é um livro evangélico, mas é uma história muito interessante. E o que me chamou a atenção é que ele, ao longo do livro, ele conta a sua história. Não é só a história da doença, do coma dele. É uma história da vida dele. E uma das coisas que ele conta nesse livro é que ele era uma criança, que ele foi uma criança adotada. Na verdade, ele viveu durante muito tempo da vida dele tentando achar os pais biológicos dele. Mas por causa das leis muito restritivas lá nos Estados Unidos em relação à exposição dos pais biológicos, isso é preservado lá assim como segredo de Estado, não pode ter contato e tal, ele nunca conseguiu falar com os pais biológicos. E essa dificuldade dele foi extremamente agravada numa vez em que ele, já adulto, tentou, de todas as formas, lá no lugar onde ele foi adotado, ele entrou em contato com aquela associação e tentou contato com uma das suas irmãs. E aí, depois de uma semana, aquela instituição ligou para ele e disse o seguinte: olha, eles não querem contato com você. Eles não querem conhecer você. E aí ele diz aqui, nesse momento, sobre esse telefonema, ele fala, eu achei muito interessante, queria ler só esse pedacinho quando ele fala isso, a reação dele a esse telefonema lá da associação que havia participado do processo de adoção. Depois daquele telefonema, eu continuava sendo, claro, tudo o que era antes, um cientista, um médico, um pai, um marido, mas pela primeira vez na vida, me senti um órfão. Alguém que havia sido abandonado. Alguém que não era aceito nem desejado. E aqui ele conta que entrou num processo de depressão profunda, porque ele não sentia que ele era amado, que era querido, que era valorizado. A história conta aí desse processo dele. Mas, justamente por causa da insistência da sua família adotiva, ele continuou, fez mais uma tentativa, e aí ele conseguiu o contato. E aí eles resolveram marcar um encontro, ele conta esse encontro, como foi.
É algo emocionante porque nesse encontro ele reencontra a mãe, e ele já tinha 53 anos de idade quando ele reencontra a mãe. E a mãe explicou todo o processo, como é que foi da adoção e como ela tinha se arrependido. E por isso ela tinha dificuldade de procurar, porque ela não sabia como ela ia reagir. E uma das coisas que a mãe disse para ele foi o seguinte: olha, meu filho, durante 53 anos não houve uma noite sequer que eu não ouvi na minha mente o seu choro pela última vez que eu vi você, o seu último choro. E todas as noites eu dizia para mim mesma que aquela criança era amada. E aquilo foi uma mudança radical na vida dele, e ele conta aqui no livro, queria ler também esse trechinho, o que isso gerou na vida dele. Ele diz assim: ao encontrá-los, família biológica, pude finalmente me livrar da ideia perturbadora de que eu não tinha sido amado pela minha família de sangue. Essa suspeita me levou a acreditar por muitos anos que eu não merecia ser amado e nem mesmo existir. Descobrir que eu tinha sido amado desde o comecinho da vida, deflagrou um processo de cura interior de proporções inimagináveis. Comecei a experimentar uma sensação de completude que nunca havia vivenciado. É muito interessante, eu estou contando esse exemplo para você ver como que todos nós temos uma necessidade essencial na vida, que é a necessidade de aceitação, a necessidade de saber, de ter a certeza que alguém se importa com a gente. É por isso, gente, que esse mandamento, ele é tão importante. Aceitem-se uns aos outros. Porque no mundo que a gente vive, muitas vezes, a característica predominante é a rejeição. Muitas vezes as pessoas não te aceitam, não te valorizam. Você pode ser rejeitado, inclusive pela própria família, ou pelo trabalho, pelos colegas da escola. Enfim, a gente experimenta esse processo de rejeição todos os dias. Mas aí é importante a gente entender que quando se estabelece a comunidade de fé dos discípulos de Jesus, uma das características dessa comunidade é a aceitação. A igreja deve ser o lugar onde nós aprendemos a aceitar uns aos outros, onde a gente aceita o outro e onde o outro nos aceita. Por isso a igreja é um lugar de cura. Agora, é muito importante a gente tentar aqui aprofundar um pouco a nossa discussão no que significa isso. Porque essa palavrinha, ela pode ser também mal compreendida. Para muita gente, aceitar o outro significa aceitar tudo que o outro faz. Aceitar todo o comportamento do outro. É por isso que nós temos algumas traduções e versões diferentes da Bíblia que nos ajudam a tentar entrar melhor no mundo dessa palavrinha. O que realmente essa palavrinha está querendo dizer? Essas duas versões, a NVI, que é a Nova Versão Internacional, é essa que nós temos aqui. Aliás, se você está sem Bíblia, só fazer um sinalzinho aí que a Leila o Marquinho vai levar uma Bíblia para você. É importante, daqui a pouco a gente vai ler um trecho aqui, e é bom que você tenha a Bíblia na mão aí. É só levantar a mão que chega uma Bíblia aí para você. Então, a Bíblia na linguagem de hoje e a Nova Versão Internacional trazem essa expressão, aceitem-se. Mas quando nós vamos para uma outra tradução, que é a edição revista e atualizada, bem como com uma versão chamada Bíblia de Jerusalém, que é uma versão católica, a expressão é acolhei-vos uns aos outros. O mesmo versículo, ele coloca outra palavra, ele não diz aceitem-se uns aos outros, ele diz acolhei-vos uns aos outros. E quando a gente vai para uma outra tradução, que é a Revista e Corrigida, é uma edição ainda, uma tradução ainda mais antiga, a expressão que vai ter lá é recebei-vos uns aos outros. É o mesmo versículo, mas um traduziu como aceitem-se uns aos outros. O outro, acolhei-vos uns aos outros. O outro, recebei-vos uns aos outros. A Bíblia, que foi produzida pelo Eugene Peterson, que hoje é recente, traduzida em português, chamada A Mensagem, vai ainda além. E a tradução dele foi a seguinte: estendam a mão e acolham uns aos outros.
Eu quero dizer para vocês que eu, a princípio, prefiro a expressão acolher do que aceitar. Justamente porque a expressão acolher parece que está ligado mais à pessoa. E a expressão aceitar parece que está ligado mais às ideias. A gente aceita ideias, mas acolhe pessoas. Então, como mandamento, a impressão que a gente tem é que a palavrinha acolher é melhor. Mas vamos dar uma olhadinha aqui numa coisa. Eu gosto de fazer um exercício bem interessante sobre isso, preliminar, para a gente tentar entender realmente esse mandamento da mutualidade. A palavrinha original, porque você sabe que a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, na língua grega. E a palavrinha grega que é usada nesse texto de Romanos 15 é a palavrinha proslambano. Essa é a palavra original. E essa palavrinha aparece 15 vezes no Novo Testamento. São 15 vezes que essa palavrinha aparece. E é muito interessante a gente ir nessas passagens onde essa palavra aparece e ver em que circunstâncias ela foi usada. Eu queria destacar para você 4 casos aqui, sendo que os 3 primeiros eu só vou mencionar, e o 4º eu queria me deter um pouquinho, porque é justamente o caso de Romanos. Tá bom? Então, caso 1, Atos, capítulo 18, versículo 26. Nós temos nesse versículo essa palavrinha. Mas aqui é muito interessante a gente pensar. O contexto aqui é o contexto da igreja de Corinto, onde havia um casal chamado Priscila e Áquila. E havia um pregador muito poderoso, eloquente, chamado Apolo. E aí Priscila e Áquila estão lá na igreja, ouviram esse pregador com a sua eloquência pregar, mas identificaram algumas coisinhas no pregador que estavam meio esquisitas. Ou seja, Priscila e Áquila não concordaram, embora ele fosse extremamente piedoso e tivesse muita eloquência, eles não concordaram com a teologia do Apolo. E aí o que o texto diz que esse casal fez? Preste bem atenção. Quando Priscila e Áquila ouviram o Apolo, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Aonde está a palavrinha proslambano aqui? Está exatamente nessa expressão. Convidaram-no para ir à sua casa. Isso aí, na verdade, é uma palavra só em grego. Proslambano. Só isso já ensina a gente uma coisa. Que a gente pode acolher, mesmo quando a gente não concorda com a pessoa. Você concorda comigo? Mesmo que eu não concorde exatamente com tudo da pessoa, eu posso acolher ele na minha casa. E é o que eles fizeram. Falaram, Paulo, vem cá, vamos lá na casa, vamos fazer uma pizza, nós vamos sentar, vamos conversar um pouquinho. Será que esse ponto não pode melhorar? Será que você não está muito bem e tal? Veja, isso é acolher. Aceitar um ao outro, mesmo nas diferenças. Caso 2, Atos 28, versículo 2, o apóstolo Paulo está fazendo uma viagem a um naufrágio e todo mundo vai parar numa ilha, que é a ilha de Malta. E ali naquele lugar, olha o que o texto vai dizer. Os habitantes da ilha, a ilha de Malta, mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Aonde aparece a palavra proslambano aqui? Vocês já estão ficando bem em grego, hein? Aprenderam bem. Olha aí, uma aulinha de grego legal para vocês. Receberam bem. Quem recebeu bem, gente? As pessoas de Malta. Mas peraí. Quem era o pagão e quem era o cristão? Cristão era Paulo. É o que acolheu ou o que foi acolhido? O que foi acolhido. E quem era o pagão? O que acolheu. Então aqui nós temos um caso de que o cara nem era cristão, mas ele acolheu, aceitou. Olha que coisa extraordinária. Segundo exemplo. Terceiro exemplo, caso 3. É o exemplo de Filemon, no capítulo 1, só tem um capítulo, né? Então a gente fala que é o capítulo 1, versículo 17. Essa carta de Paulo é uma carta muito interessante, porque Paulo tinha esse Filemon como um amigo,
uma pessoa muito importante para a vida dele, uma pessoa que era um filho espiritual dele. E esse Filemon tinha um escravo chamado Onésimo. Esse escravo fugiu e aí foi preso. Por coincidência, Paulo estava preso por pregar o evangelho e conheceu na prisão o Onésimo. Evangelizou Onésimo. Onésimo se converteu a Cristo. E aí Paulo, conversando com Onésimo, falou: olha, mas quem é você? Você veio parar cá? Não, porque eu fugi. De quem? De Filemon. Ah, mas eu conheço o Filemon. Aí mandou uma carta para o Filemon e olha o que Paulo vai dizer para Filemon, que era o dono do escravo fujão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o, a Onésimo, como se estivesse recebendo a mim. Aonde aparece proslambano aqui? Óbvio. Receba-o. Paulo está dizendo, olha, acolhe esse sujeito. Ao invés de você se vingar dele, ao invés de você fazer uma série de retaliações aí, castigá-lo pela fuga, não. Você vai recebê-lo, como se você estivesse recebendo a mim. Será que a essa altura já dá para a gente ter uma ideia do significado dessa palavrinha? O que significa aceitar uns aos outros? Eu acredito, gente, que nós temos aqui a ideia de acolhimento, a ideia de inclusão, a ideia de hospitalidade. E por que isso é tão importante? Porque muitas vezes é justamente na igreja onde a gente deveria encontrar essas coisas, é que nós encontramos, ao invés da inclusão, a gente encontra a exclusão. Onde a gente deveria encontrar a hospitalidade, é onde a gente encontra a hostilidade. E é por isso que a gente precisa entender que o que Paulo está falando aqui, gente, é um desafio de aprendizado. A comunidade de fé é um lugar onde a gente aprende a aceitar, a acolher uns aos outros. Qual é o caso 4? O caso 4 é o caso de Romanos, é o nosso texto. Quando nós lemos lá, aceitem-se uns aos outros, nós estamos lendo Romanos, capítulo 15, versículo 7. E nessa passagem, se você abrir a sua Bíblia, aí no capítulo 14 de Romanos, você vai ver que o título em negrito, lá em cima do capítulo 14, é o quê? Os fracos e os fortes. Contexto em que Paulo escreve aceitem-se uns aos outros é muito interessante. Porque veja só, Paulo está escrevendo para uma igreja, que era a igreja de Roma, e essa igreja era composta basicamente de dois grupos. O grupo dos cristãos, dos discípulos de Jesus, que eram de origem judaica, e os cristãos que eram de origem gentia, ou seja, que não eram judeus. E aí, é muito interessante que esses dois grupos tinham uma postura diferente em relação até onde ia a liberdade cristã de fazer as coisas. Um grupo era mais restritivo, o outro grupo era menos restritivo. Um era mais fechado, o outro era mais aberto. Para você ter uma ideia disso, eu quero recorrer aqui ao grande mestre John Stott, um dos maiores expositores da Bíblia, e ele diz o seguinte sobre essa questão dos fortes e dos fracos, dos judeus e dos gentios. Ele fala assim: a fraqueza a que Paulo se refere não é uma fraqueza de vontade ou de caráter, mas de fé. É uma fraqueza na certeza de que a fé de alguém permite-lhe fazer certas coisas. Assim, se estamos tentando retratar um irmão mais fraco, na linguagem de Romanos 14, não devemos imaginar um cristão vulnerável, facilmente vencido pela tentação, mas sim um cristão sensível, cheio de indecisões e escrúpulos. O que falta ao fraco não é força de vontade, mas liberdade de consciência. Então havia ali um grupo que achava que pelo fato de ser discípulo de Jesus, isso não mudava muito seus hábitos de alimentação, não tinha que observar determinados dias. Você vai ver aqui no texto de Romanos 14 que o grupo dos judeus, que Paulo vai chamar de fracos,
era, na verdade, um grupo que ainda observava toda a lei cerimonial lá do Antigo Testamento. Não podia comer determinado tipo de carne, não podia, precisava observar determinados dias, o sábado, por exemplo, as festas, as ocasiões. Ele tinha que seguir todas aquelas leis, aquelas regrinhas ali. Já os gentios, que não eram judeus, falaram, não, mas peraí, ser cristão não tem a ver com isso, é outra coisa. E aí surge então um conflito. Afinal, como é que vai ficar essa situação? Pode ou não pode? O John Stott faz uma atualização dessa situação de Roma para os nossos dias. E olha o que ele diz. Em nossos dias, por exemplo, se poderiam mencionar práticas como a forma de batismo, se é por imersão ou por aspersão, a cerimônia da confirmação de fé, se é uma parte legítima da iniciação cristã ou não, a troca de alianças no casamento, que foi veementemente contestada pelos puritanos do século XVII, o uso de maquiagem, joias, moda, beber ou não bebidas alcoólicas. Outros exemplos seriam a questão dos dons espirituais, quais são eles, se há uns mais importantes do que outros, se a ocorrência miraculosa de sinais e maravilhas deve ser frequente ou ocasional, como uma determinada profecia do Antigo Testamento se cumpriu ou haverá de cumprir-se, quando e como se estabelecerá o milênio, se vai ter arrebatamento, se não vai, quando, como, qual é a relação entre a história e a escatologia, o que é exatamente céu e inferno. São questões, gente, doutrinárias, sim, mas não estão no âmago da essência do cristianismo. E veja, muitas vezes há essa relação de fracos e fortes ainda hoje. Discordâncias que são naturais. Se a gente estabelecer aqui um tema e a gente for, por exemplo, colocar o tema Espírito Santo e for pedir para você fazer uma redação sobre o que você pensa sobre o Espírito Santo, é possível que nós vamos ter aqui 50, 60 opiniões diferentes em relação a isso. Veja que há divergência mesmo de opiniões. Mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: além de tudo isso, acima de toda essa questão, olha o que ele diz no capítulo 15, versículo 7, resumindo qual deve ser a postura. Vamos ler juntos? Aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Será que nós podemos aprender alguma coisa com essa palavra hoje? Aceitem-se uns aos outros e veja, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. A primeira pergunta, então, aqui é: como Cristo nos aceitou? Como Cristo nos aceitou? Como Cristo te aceitou? O Novo Testamento, será que fala alguma coisa sobre como Cristo nos aceitou? Quero trazer para você pelo menos 2 versículos. O primeiro deles, Lucas, capítulo 15, versículos 1 e 2, a gente lê o seguinte: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: este homem, Jesus, recebe pecadores e come com eles. Como é que Cristo lidava com os pecadores? Ele recebia e, inclusive, comia com eles. E eu quero te dizer o seguinte, que na tradição antiga, judaica, você ler que alguém comia com outro alguém, isso é um sinal de profunda amizade, de aceitação, de comprometimento. Você jamais ia sentar na mesma mesa que uma pessoa absolutamente diferente, a qual você considerava inferior ou pecador, jamais. A mesa, na tradição judaica, era uma mesa de comunhão. Mas na realidade dos religiosos acabou se tornando uma mesa de exclusão, porque era na mesa onde não se sentava qualquer pessoa, somente os convidados que você considerava dignos de estarem ali à mesa.
E o texto está dizendo que Jesus recebia pecadores e comia com eles. Será que o fato de Jesus receber, e quando aqui fala pecador, gente, está falando pecador mesmo, é pecador profissional, entendeu? É agiota, é bandido, é prostituta, é nesse nível. Agora, será que então, hoje a gente poderia dizer, não, mas se Jesus sentou à mesa com uma prostituta, é porque ele aceitava a prostituta. Mas se ele aceitava a prostituta, ele também aceitava a prostituição. Aí é um engano. Porque o verbo proslambano não quer dizer isso. Jesus tinha uma capacidade extraordinária de aceitar o pecador e de rejeitar o pecado. De estar próximo do pecador e de estar distante do pecado. O que nós não fazemos. Porque nós, das duas, uma. Ou a gente, aceitando o pecador, a gente acaba aceitando também o pecado. Ou, justamente para evitar o pecado, a gente acaba também evitando quem? O pecador. Jesus nos ensina. É possível e necessário acolher o pecador e manter-se distante do pecado. Porque era isso que ele fazia. E sabe qual é o exemplo mais fantástico na história de Jesus? É o exemplo da última ceia. Aquele momento em que ele institui a Santa Ceia, que nós até hoje realizamos aqui uma vez por mês. E sabe o que o texto de Lucas diz naquela ocasião? Eis que a mão, veja a palavra de Jesus, ele dizendo ao grupo dos 12, eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Ele estava se referindo a quem? Judas. Jesus sabia que Judas iria traí-lo? A pergunta, Jesus excluiu Judas da mesa? É duro ouvir isso, não é? Jesus, sabendo que Judas iria traí-lo, ainda assim disse, a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. E quando Jesus é traído por Judas, e Judas vai chegando lá no jardim do Getsemane para traí-lo com um beijo, Jesus diz assim, amigo, é com um beijo que você vai me trair? Ele chama Judas de amigo. Você pode ler, está na Bíblia. Não é extraordinário isso? Quais são as conclusões? E aí a pergunta, né? Como Cristo nos aceitou? Como Cristo te aceitou? Você já parou para perceber como seria se nós usássemos, ou melhor, como seria se Deus usasse conosco o mesmo critério de aceitação que nós usamos com os outros? Já pensou como é que ia ser complicado esse negócio? Quais são as conclusões que nós chegamos? 3 conclusões sobre esse versículo que eu queria deixar para a gente pensar hoje. Primeiro, acolher, quanto ao significado, gente, a gente vai entender que acolher significa abrir espaços. A ideia aqui é de hospitalidade. Não estou falando literalmente abrir a casa, mas eu estou falando abrir a vida, abrir o coração, abrir a mente, abrir as emoções, é abrir espaço. Quem acolhe, aceitar, precisa abrir espaço. Essa ideia é uma ideia do Henry Nouwen. Henry Nouwen, que é esse sujeito aí, ele diz o seguinte sobre o acolhimento. Hospitalidade não é mudar as pessoas, mas oferecer-lhes um espaço onde mudanças podem acontecer. Boas-vindas e hospitalidade são necessidades básicas na relação com pessoas. Hospitalidade é o espaço onde estranhos podem descobrir a si mesmos e penetrar na percepção de que eles são seres criados pelo eterno Deus que os fez cantar e seguirem a vocação da vida. O que nós podemos aprender com esse cara? Henry Nouwen é um cara que experimentou uma mudança radical na sua vida, de sair do ambiente acadêmico, um ambiente da faculdade, um ambiente das maiores universidades, das palestras internacionais, e assumir uma função extremamente humilde, simples, numa casa que cuidava de deficientes mentais.
Isso foi libertador na experiência dele. Experimentar, não apenas acolher, mas ser acolhido. Gente, o que ele está falando aqui é muito importante, que corresponde com a prática de Jesus. Você poderia perguntar assim: o que vem primeiro, a aceitação ou a transformação? Você muda para ser aceito ou você aceita para mudar? Ou é aceito para mudar? O que a religião vai dizer geralmente é o seguinte: olha, meu irmão, se conserta aí, se alinha, entendeu? Muda aí tua atitude, que eu até te aceito de volta. Mas você muda primeiro. O Evangelho está dizendo o seguinte: Jesus acolhia os pecadores. Um outro texto também de Paulo aos Romanos é quando ele vai dizer que Jesus, que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, detalhe, sendo nós ainda pecadores. Ele não deixou para morrer por nós depois que a gente se conserta, ou depois que a gente se consertasse. Ele fez isso antes. É o amor dele que leva a gente. E aqui é legal essa coisa do abrir espaço, porque a hospitalidade é abrir um espaço onde é possível a transformação. Sabe, uma das grandes crises que eu tenho visto acontecer na dimensão dos casais, na dimensão do casamento, conversando, falando para casais muitas vezes, é o seguinte: é que um não aceita o outro. Ah, não, mas isso aí eu não aceito, você tem que mudar esse negócio. E aí, às vezes, a briga permanece por 20 anos, porque um não aceita no outro algumas coisas. Eu não aceito isso. E aí, sabe o que eu descobri? Uma vez eu conversando com um casal, ele falou comigo: olha, durante 12 anos, a gente brigou ferozmente, o nosso casamento quase acabou, porque eu não aceitava ela e ela não me aceitava. E a gente continuava sem mudar. Até que um dia, a gente tomou uma decisão: nós vamos aceitar. Um ao outro, nós vamos aceitar isso. Vamos criar um ambiente de hospitalidade. Sabe o que aconteceu? Eles mudaram. Porque é assim. Ninguém gosta de mudar com a faca no pescoço, dizendo muda. Mas quando a gente é acolhido, quando a gente é amado, valorizado, sabe o que acontece? A gente muda. É exatamente isso que o Noem está dizendo. Não é mudar as pessoas, mas oferecer um espaço onde as mudanças podem acontecer. Para isso, gente, é preciso vencer algumas coisas, não é? Primeiro, a gente precisa vencer o medo, a gente precisa vencer a desconfiança, precisa vencer o preconceito, precisa vencer o orgulho, porque não é fácil oferecer esse espaço. Não é fácil abrir a sua vida dessa maneira. Você precisa vencer uma série de questões. Por exemplo, aqui a questão da desconfiança. Mas e aí, se eu abrir, vai montar em mim. Se eu abrir a guarda, pode saber que eu vou ser traído. Jesus sabia que ia ser traído. Mas o que ele fez? Ele abriu espaço. Ele chamou. Um exemplo maravilhoso é esse aí. Parábola do filho pródigo, pintura do Rembrandt, que é inclusive capa de um dos livros do Henry Nouwen, talvez o mais conhecido, A Volta do Filho Pródigo. Essa atitude do pai. O filho chega e ele está ali pedindo desculpa. E o pai diz: nem fala. O texto diz que o pai interrompe o filho e fala: não fala nada. Só recebe o abraço. É essa a postura, gente, da igreja. A igreja existe para isso. É para receber esses filhos que chegam quebrados, totalmente ali a miséria dele é vista. Veja a roupa dele, a roupa de um mendigo. Ele está com um pé com um sapato, o outro está sem, ele está careca, ele está totalmente destruído, mas o pai o acolhe a si mesmo. Então, em primeiro lugar, acolher quanto ao significado, abrir espaços. Segundo lugar, que nós aprendemos aqui, devemos acolher e aceitar uns aos outros porque Deus nos acolheu e aceitou. É o que nós vimos. O texto está muito claramente colocando isso aqui. Da mesma forma que Deus te aceitou, você também precisa aceitar o próximo, aceitar o outro. Essa é a base. No texto de Romanos,
Há um versículo muito interessante, nessa tradução aí, ele não usa essa palavra, mas na outra tradução, que é a Revista Atualizada, a gente encontra no versículo 5, logo antes do texto do versículo 7, dizendo o seguinte: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. Logo depois ele vai falar: portanto, aceitem-se uns aos outros. O que você está entendendo? Eu queria destacar essa expressão, Deus da paciência. O que você entende por isso? É que Deus, ele é caracterizado pela sua misericórdia, pela sua paciência. Agora, pensa na sua vida. A pergunta: Deus teve que ter paciência com você? Vamos mudar a pergunta. Deus tem que ter paciência com você? Será que alguém aqui acha que Deus está devendo? Ou será que o correto não é a gente achar que a gente está devendo a Deus? Quantas vezes Deus teve que ter paciência com a gente, com as nossas falhas, insistir com a gente, nos dar uma segunda chance, uma terceira? E aí aquela pergunta que eu já fiz: o que aconteceria se Deus tivesse conosco a mesma paciência que temos com os outros? Gente, é muito duro você pegar uma pessoa que fez tudo errado na vida e de repente tem uma experiência de transformação, e de repente essa pessoa, ela passa de perseguido a perseguidor. Ela passa de alguém que era alvo do amor, mas ela começa a disparar metralhadora de julgamento em todas as direções. É muito triste você ver uma pessoa que recebe a paciência de Deus, mas é impaciente, que recebe a tolerância de Deus, mas é intolerante em relação aos outros. O que o texto está dizendo, a gente tem que pensar sempre nisso. A gente tem que acolher o outro, não pelo outro. A gente acolhe o outro pelo que Deus fez com a gente. Terceiro lugar, o texto também fala para a gente: devemos acolher e aceitar uns aos outros para glorificar a Deus. Não é isso que o texto fala? Da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. É interessante ele colocar essa expressão. Porque você sabe o que significa glorificar? Você já viu, por exemplo, vamos imaginar um atleta de alto nível. Vamos imaginar Usain Bolt. Certo? O cara, ninguém ganha dele na corrida de 100 metros, 200 metros, é um monstro. Não há dúvida de que ele é capaz e faz, para cada corrida daquela que nós assistimos na televisão, 50, 100 vezes em treinamento sem ninguém olhar. Você concorda comigo? Aquilo que ele faz lá numa Olimpíada é o que ele faz todos os dias à exaustão. Ele repete aquilo. Só que quando ele está treinando, ele faz a mesma coisa, mas não é a glória dele, é? A glória dele é quando? É quando ele está nos Jogos Olímpicos, que o mundo inteiro está olhando, o estádio está cheio, e ele chega lá e o pessoal vai dizer: se consagrou. É a glória dele. Porque sabe o que acontece, gente? A palavra glória tem a ver com isso, tem a ver com revelar, tem a ver com manifestar. O que o texto está querendo dizer? O texto está querendo dizer que quando há a aceitação entre nós, quando a gente se aceita uns aos outros, sabe o que acontece? É a glória de Deus. Deus aparece para o mundo. Deus se manifesta, Deus se revela. O que antes estava escondido é colocado à plena luz do dia. E essa plena luz do dia é exatamente a aceitação que a gente faz. Por quê? Porque Deus é assim. Deus é aquele que busca, acolhe, aceita. E quando ele vê os seus filhos se acolhendo e se aceitando, a glória dele é manifestada. Isso aqui tem a ver com um propósito. Esse texto ele traz tanto uma motivação, uma causa, que é da mesma forma que Cristo aceitou, é o porquê, como ele traz o para quê, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, para a gente fechar e aí eu poder concluir. Proslambano. Temos 3 perguntas aqui. O que é isso? Por quê? E para quê? Romanos capítulo 15, versículo 7. O que é abrir espaços? Lembrem-se,
da hospitalidade. Por quê? Porque Deus nos acolheu e aceitou. Você pode acolher e aceitar. E para quê? Para glorificar a Deus. Gente, isso é o esboço teológico, tá? 3 pontinhos. Agora vamos esquecer isso por um minuto e vamos pensar na minha vida, vamos pensar na sua vida, vamos pensar na nossa comunidade e vamos pensar o seguinte: existem pessoas que você teria dificuldade de aceitar, de acolher? E eu fiquei pensando nisso. Fiquei pensando, por exemplo, o que seria se de repente entrasse naquela porta ali e viesse aqui dizendo: eu queria receber uma palavra de Deus aqui, participar do culto. Essa pessoa aqui, ó. Será que a gente ia levantar o cartaz fora Cabral? Daqui também. Fora Cabral. Não, mas vamos parar para pensar. A gente está lá na passeata, tudo bem, temos todo o direito de estar lá e fora Cabral. Mas se esse Cabral chega aqui e ele senta aqui nessa cadeira e ele fala assim: eu queria participar aí com vocês, Deus tocou no meu coração, eu queria receber uma palavra. Como é que seria? É complicado, não é? Mas será que o proslambano vale para uns, não vale para os outros? Vamos colocar outros aqui nessa categoria, porque parece que eu peguei mais pesado, mas esse aqui eu acho que é até o mais leve, porque tem outros aqui. E se de repente uma daquelas moças, garotas de programa, que estão ali na beira da praia, viessem aqui, será que elas iam ser acolhidas? Aceitas? Ou então, se um travesti daquele lá da parada gay, LGBT, chegasse aqui, como é que nós íamos lidar com isso? Haveria espaço? Será que a ideia de proslambano, de abrir espaço, ia ser viabilizada? Ou então, vamos pensar ali num pai de santo, ou sei lá, babarolixá, não sei como é que é o nome desse negócio aí, que nem sei, mas, enfim, ele vai chegar aqui, será que ele vai encontrar acolhimento? E vamos pegar mais pesado. Se esse sujeito chegasse aqui, depois de cumprir pena, 30 anos, ele chega aqui e fala: eu queria receber a palavra de Deus. Deus tocou no meu coração nesses 30 anos que eu fiquei na prisão. É complicada essa ideia de proslambano ou não? Aí a gente parou de brincar, não é verdade? Ou então algum desses mendigos que a gente vê todos os dias nas ruas de Copacabana, haveria espaço? Quem você teria dificuldade de aceitar e acolher? Eu estou colocando aqui só os exemplos mais pesados, tá, gente? Estou colocando aqui só assim aqueles que são os rejeitados da nossa sociedade. Mas pode ser, e aqui eu quero trazer para uma coisa mais real, que essa pessoa que você precisa aceitar está bem pertinho, está dentro da sua casa. Talvez é o seu marido, ou a sua esposa que você não aceita. Talvez é um filho, ou um pai, ou uma mãe, um parente próximo. Talvez é alguém do seu trabalho. Alguém que você precisa abrir um espaço. Fazer o que Deus fez com você. Por isso a pergunta: quem você precisa aceitar e acolher hoje? Quem você precisa aceitar e acolher hoje? Queria que você levasse essa pergunta para sua casa. Tem uma citação que eu queria terminar com a citação aqui do Noen. Ele diz também o seguinte: sou chamado por minha comunidade a me tornar livre para amar e aceitar aquelas pessoas que têm opiniões diferentes de como viver espiritualmente e com fé. Ao invés de culpá-las, julgá-las e compará-las, escolho aceitá-las, afirmá-las e celebrá-las. Ao invés de evitar essas pessoas, aprendo a estar com elas de maneira pessoal, compassiva e criativa. Esse é um chamado. O cristão é chamado a isso. Ah, mas aí se vier, e como é que vai ficar? E se ele não mudar? Espera aí. Você está colocando o carro na frente dos bois. O nosso dever
é o quê? Abrir um espaço. De quem é o dever de transformar? É do Espírito Santo. Pode ser que uns vão ser acolhidos e vão mudar. Outros vão ser acolhidos e não vão mudar. E a maioria desses que não vão mudar, o que eles vão fazer? Eles mesmos vão se excluir. Porque é difícil permanecer num ambiente de acolhimento onde a transformação é estimulada e não mudar, e se recusar e ser duro. A própria pessoa muitas vezes se exclui, mas aí já não é mais o nosso problema. É o problema do Espírito Santo, é o problema de Deus. Nosso problema é criar espaços de acolhimento. Eu queria terminar com compartilhando com vocês uma história que eu ouvi essa semana de um professor meu lá em São Paulo, que eu achei extremamente impactante. Ele é pastor da igreja menonita, lá no sul, no Paraná, e ouviu de um amigo uma história de uma igreja que abriu uma creche. Tinha uma creche funcionando na igreja. E nessa creche vieram várias crianças e tal, e aí chegou uma mulher trazendo seu filhinho. E ali naquele processo de preencher ficha e conhecendo, fazendo entrevista para acolher ali a criança e tal, a pessoa responsável pela admissão descobriu que aquela mulher é uma prostituta. E aí a mulher ficou naquela situação, poxa, sou uma prostituta, e a pessoa da admissão ficou na dúvida, como é que nós vamos fazer e tal, aqui é uma creche de uma igreja. Levou o caso ao pastor da igreja, o pastor disse, não, nós vamos acolher, claro. O que a criança tem a ver com isso? Decidiram acolher a criança. Receberam a criança na creche. Todos os dias aquela mulher vinha, deixava a criança, depois pegava a criança. Passou-se um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, chega aquela mulher. Chama o pastor e vem com um envelope na mão. Envelope na mão e ela dá assim, pastor, eu queria dar isso aqui para o senhor. Isso aqui é o primeiro dinheiro honesto que eu ganhei na minha vida. Eu fiz um curso, porque a minha filha estava aqui meu filho estava aqui na creche, eu tive condição de fazer um curso, eu estudei, eu entrei num trabalho, e esse aqui é o primeiro salário que eu recebi inteiro. Eu quero dar para a igreja, eu quero dar isso aqui para a creche. Porque foi o único lugar que me acolheu, que me aceitou, que aceitou meu filho. O que é isso? Isso é proslambano. Isso é acolhimento. E sabe o que aconteceu depois? Começaram a chegar as amigas dela. Cada uma delas com seus filhos. E daqui a pouco 2, 3, 4, cada uma trazendo seus filhos. E veja o poder do acolhimento. Acolher, gente, é isso. A gente precisa refletir sobre isso, cada um de nós. Ir para a nossa casa e pensar quais são as pessoas que Deus tem colocado diante de nós e que nós temos rejeitado. Pense que uma palavra de afirmação sua pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Nós vamos daqui a 2 domingos falar aqui sobre o motivem-se uns aos outros. E é impressionante como o poder de uma palavra pode mudar uma pessoa. Às vezes uma pessoa chega totalmente destruída e você traz uma palavra, um gesto de acolhimento, de aceitar, muda a vida da pessoa. As pessoas estão destruídas hoje, precisam de um lugar que as acolha. E a igreja é esse lugar. Apesar de muitas pessoas quererem passar longe da igreja porque foram rejeitadas justamente na igreja, eu acredito numa igreja que acolhe. E eu acho que esse lugar tem que ser um lugar de acolhimento, onde você recebe primeiro e pergunta depois. Não um lugar onde você pergunta primeiro para saber se você vai acolher. Primeiro você acolhe, primeiro você abraça, depois você pergunta.